Maravilha, pessoal! Eu sou Marcelo e nessa aula nós vamos entender como percorrer uma lista, tá? As nossas listas podem começar a ficar grandes e a gente precisa ter uma forma de manipular essa lista que não seja elemento a elemento, usando os índices ou o nome de cada elemento, como a gente tem feito, tá? Então, vamos aqui para o nosso ambiente, abrir o Tiny, vamos criar uma nova lista aqui de frutas. Então, vamos criar uma lista com frutas, banana. Esqueci do colchete, né? Deixa eu ampliar um pouquinho a fonte aqui. Banana. Tirar esse espaço aqui. Maçã. Estou dando espaço aqui desnecessariamente. Maçã. Que mais? Mamão. Vamos deixar assim por enquanto a nossa lista. 3 itens. Bom, tá uma lista com 3 itens. Vamos salvar esse arquivo para ele poder identificar que é um arquivo em Python. E eu vou chamar de for.py. Agora ele já colocou o código de cores aqui porque identificou que é um arquivo em Python. Bom, se a gente fosse imprimir isso aqui, vamos dar um print, né? Frutas. Se eu quiser imprimir o primeiro elemento, fruta 0. Imprimir o segundo elemento e depois o terceiro elemento. Vou executar. Deu erro aqui porque eu errei, né? Eu imprimi o primeiro elemento, que é índice 0, o segundo elemento é o índice 1 e o terceiro elemento é o índice 2. Como nós vimos na aula anterior. Tá lá, banana, maçã e mamão. Né? Só que olha o tanto de código que eu tive que escrever para imprimir esses 3 frutas. E se eu adicionasse aqui uma outra fruta, por exemplo, bergamota, ou mexerica, se eu adicionasse aqui limão, nem sei se é uma fruta, mas vamos lá, limão. E aí, eu vou ter que de novo aqui fazer, né, mais print aqui, dá um puta trabalho isso aqui, vamos lá. Ó, 3, 4, né? Aí ele faz da forma como a gente quer. Mas e se eu quiser percorrer essa lista e para cada elemento executar uma ação de imprimir na tela? Dessa forma, se eu ampliar a lista, esse código vai percorrer sempre toda a lista, independente da quantidade de elementos. Como que a gente faz isso? Tá? A gente utiliza uma construção que chama for. For é uma construção que repete o mesmo código para cada um dos elementos da lista, tá? É o que a gente vai ver agora aqui. Então, a gente faz assim, for, que é um comando, uma palavra reservada em um comando da linguagem Python, né? Então, eu vou falar o seguinte, fruta, que é a variável que vai receber o valor de cada um desses elementos da lista, você percebe que está no singular, é outra variável, é uma variável que vai conter um único item. A variável frutas é do tipo lista, ou seja, ela tem vários itens, sendo que cada item é uma string. Já a variável fruta vai conter só um elemento dessa lista, ou seja, essa variável será do tipo string. Então, elas são diferentes, tá? Então, para cada fruta, in frutas, 2 pontos. Então, eu vou navegar, varrer, percorrer a lista frutas. Para cada elemento, o Python vai colocar para mim, na variável fruta, o elemento, e após fazer isso, ele vai executar o código que vem aqui dentro. Você vê que está alinhado à direita, é muito importante essa indentação, porque significa que esse comando está sujeito à ação do for. Ele está dentro do for. Né? Por isso que tem essa indentação aqui. Tá? E tem que ser assim. Então, a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Então, vamos fazer um print da fruta, tá? Que é o valor que vai estar na variável fruta. Então, repetindo, essa construção fará o seguinte, ela vai, para cada fruta na lista de frutas, imprimir a fruta. Então, o Python vai pegar
a lista de frutas, você vai pegar o primeiro elemento, banana, vai colocar na variável fruta, vai imprimir, vai executar esse comando que está dentro do for. No caso, a variável fruta tem banana dentro dela, e ele vai imprimir banana na tela, escrever banana. Aí volta para o for, executa de novo, pega o segundo elemento da lista de frutas, coloca esse elemento que é uma string dentro da variável fruta, e aí executa esse comando. No caso, ele vai escrever maçã na tela. Ele volta de novo para a linha 3, pega o próximo elemento da lista, coloca na variável fruta e executa o comando print. Então, ele volta para cá e fica voltando até chegar no final da lista e não ter mais nada, quando ele vai para o código aqui embaixo, que não tem nada. Então, ele encerra o programa. Então, esse comando, em teoria, vai fazer exatamente o que nós tínhamos feito antes com 5 linhas, imprimindo individualmente cada uma das frutas. Vamos ver se funciona? Olha lá, funcionou. E o mais legal é que você pode, por exemplo, vamos supor que a gente comece com 3 frutas, e depois eu dou um append. Tá? Eu dou um append bergamota, eu dou um append limão. Tá? Essas linhas serão executadas depois que toda a construção for terminar. Então, esse for vai imprimir esses 3 itens, aí eu vou acrescentar 2 novas frutas e vou novamente percorrer toda a lista de frutas, que agora terá 5 elementos, porque eu acrescentei 2. Então, agora a variável frutas tem 5 elementos nesse momento. Então, esse for aqui, no caso, essa outra construção, vai percorrer 5 elementos e escrever os 5 elementos na tela. Então, eu terei primeiro uma lista de 3 elementos na tela e depois uma lista com 5. Só para dar um espaço entre uma e outra, vamos fazer assim, vamos dar um print de um /n, que dele dá uma quebra de linha, lembra? Ele faz uma quebra de linha, /n. Eu posso só colocar isso aqui, sim, ele vai fazer uma quebra de linha. Então, se a gente fosse fazer comentários aqui, lembra que a gente falou sobre comentários? É muito importante fazer comentários. Cria uma lista de frutas com 3 elementos. Está aqui, criei. Eu vou apresentar, percorre a lista e apresenta cada elemento. Elemento no terminal. Aqui estou adiciona 2 novos elementos, 2 novas frutas, vamos colocar assim, 2 novas frutas na lista. Aqui eu estou, pula uma linha. Aqui eu vou colocar o mesmo comentário, porque faz exatamente a mesma coisa. Percorre a lista e apresenta cada elemento no terminal. Então, esse é um comando com comentários, fica bem mais fácil de entender, né? Vamos executar? Ó, então, deu certinho. Eu montei a lista com 3 elementos e escrevi na tela. O laço for, ele percorreu todos os elementos. No caso, tinham 3. Adicionei mais 2 elementos, pulei uma linha e executei novamente. Percorri toda a lista para escrever os elementos. Agora tem 5, porque eu acrescentei 2. Perfeito. Funcionou perfeitamente esse código. Agora, se eu quiser colocar uma frase mais bonita, né? Ao invés de ficar dessa forma aqui. Eu quero colocar aqui. Eu gosto muito de... E quero colocar nessa string, eu quero que ela seja title, para colocar o primeiro caractere em maiúsculo. Posso fazer também, né? Essa variável fruta é do tipo string, é um elemento da lista. Em cima desse elemento, eu posso aplicar métodos de string, por exemplo, title. Vamos ver se funciona. Funcionou. Eu gosto muito de banana, maçã, mamão, tá vendo? Perfeito. E se eu quiser colocar 2 comandos print aqui, dentro do for, para cada fruta ele executar esses 2 comandos? Posso também.
Então, vamos colocar mais uma aqui. Vamos supor que eu queira colocar agora o nome da fruta com asteriscos. Posso fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5. Somo com o nome da fruta, sem ter o title, só o nome da fruta, no caso em minúsculo, porque nós colocamos na lista ela em minúsculo. Olha, vamos fazer o seguinte, fruta.upper. Vamos colocar em maiúsculo. E aí eu coloco novamente 5 asteriscos ao final. Fecha. Imprime isso aqui. Vamos ver como é que fica? Então, para cada linha, ele vai ter que, para cada fruta, vai ter que fazer esses 2 prints. Um que diz eu gosto dessa fruta e outro que ele coloca essa fruta com um monte de asteriscos. Deu certinho. Eu gosto muito de banana, banana. Eu gosto muito de maçã, maçã. E assim vai. Ah, agora eu quero colocar uma coisa depois do for, né? Que não esteja sujeito à ação do print, né? Não esteja sujeito à ação do for. Por exemplo, eu quero escrever fim do programa. Vamos escrever aqui. Eu só tenho que fazer o seguinte, tirar fora da indentação, porque se eu colocar aqui, ó, ele vai executar dentro do comando for. Para cada elemento, ele vai executar o print. Eu não quero. Eu quero que esse print seja executado uma vez depois que acabar o programa todo, depois que o for terminar. Então, eu volto a indentação para a esquerda, para o programa original, e coloco o comando. Aí, no caso, só vai cair aqui depois que terminar de executar e de varrer a lista inteira. Aí ele volta para cá, tá? Então, muito cuidado. Se eu fizer isso aqui, é uma coisa. Se eu fizer isso aqui, é outra. Aqui ele está dentro do for. Aqui é depois do for. Tá? A indentação é muito importante em Python. Aliás, é muito crítico a indentação. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, fim do programa. Fim do programa. Vamos ver se funciona? Escreve só uma vez, fim do programa? Perfeito. Ah, eu quero dar um barra N aqui, eu quero quebrar uma linha. Beleza, vamos quebrar uma linha. Vai ficar mais bonitinho. Olha lá, fim do programa. Ah, e se eu der aquele tab que você falou, o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele escreve fim do programa toda vez. Ele escreve eu gosto de maçã, maçã, pula uma linha, fim do programa. Aí depois ele escreve outra fruta, o nome da fruta, pula uma linha, fim do programa. Tá vendo? Não é isso que eu quero. Ele fez dentro aqui do laço for. Né? Eu quero que esteja fora. Depois que terminar o laço for. Então, tá aqui uma vez só. Tá bom? Pessoal, era isso na aula de hoje. Obrigado e até a próxima.